Espelho, espelho meu, existe alguém mais invejosa do que eu? A gente ouviu algo semelhante por aí, né? Na história da Branca de Neve a gente encontra a Rainha Má e ali ela é a encarnação da inveja. Ou seja, uma face sombria de Vênus aparece nessa história. Mesmo a rainha tendo a beleza dela, tendo o castelo dela, tendo a riqueza dela, ela se sente incomodada pela Branca de Neve em toda a sua simplicidade. Por quê? Porque a Branca de Neve está conectada com a própria natureza. E olha só a gravidade do negócio, né? Para vocês verem que as posses, as coisas passageiras, elas estão não necessariamente relacionadas ao valor que uma pessoa tem. Então você pode ter 50 casas. Se você não se conecta com o seu próprio corpo, com a sua própria natureza, e aí? Você vai continuar deixando Vênus inconsciente e manifestada. E o que acontece? Ela te sabota. Ela te deixa insatisfeito com a própria vida, até você aprender a se valorizar. Se você tiver sem casa, sem carro, sem comida e sem roupa e sem nada, você vale alguma coisa? Essa é a questão, essa é a pergunta que Vênus faz. Porque Vênus ela gostava de andar nua, porque ela só precisava do próprio corpo. Então você pensa só, ela gostava de si mesma a ponto de deixar verem o que ela é por inteiro. Então a nudez a gente pode olhar também como a pessoa que está sendo transparente e clara consigo mesma e com quem quiser olhar e falar e etc. Você imagina se Vênus vai se importar com a opinião dos outros deuses? Nenhum deus se importa com a opinião de outro, para falar a verdade. Então assim, à medida que você se conecta com o seu próprio corpo, terra fixa, touro, você vai observando o que você gosta, o que você tem como talento, quais são as suas preferências, a hora que você está com fome, a hora que você está com sono, você vai respeitando a sua própria natureza animal. Os dois primeiros signos, eles ainda trazem muita questão do nosso mundo animal, do reino animal, de onde a gente está vindo. A gente só começa a se diferenciar do reino animal no terceiro signo. A gente já está chegando lá. Então aqui a conexão com o corpo, a conexão com o momento que você sente a sua necessidade orgânica para fazer tal coisa ou deixar de fazer. Mais uma vez, olha só, uma crítica ao sistema. Horário para acordar, horário para dormir. Se alguém realmente gosta disso, me conta aqui. Tudo bem que chega um momento que a gente coloca um certo ritmo, né? Nosso próprio ritmo. Eu durmo em tal horário, acordo em tal horário, para mim tudo bem. Ok, isso funciona desse jeito. Felizmente a gente consegue criar o próprio ritmo. Mas cada um tem o seu. Tem gente que é mais noturno, tem gente que é mais diurno. E aí, mais uma vez, a gente tem que considerar isso como algo intrinsecamente pessoal. Aí, se você é noturno e o outro é diurno, você vai criticar o outro porque a natureza dele é diferente? Qual o sentido? Não é justo. Então, em Vênus a gente vê a deusa da beleza. Olha só. E o que é beleza, né? Vamos olhar para isso com mais cuidado. Vamos olhar para isso com mais carinho. Beleza é a pessoa ter um cabelo de tal jeito, um olho de tal cor, uma pele de tal cor? Claro que não. A beleza, o sentido raiz dessa palavra, eu diria que se trata da conexão com o próprio corpo, mais uma vez falando. Por exemplo, imagina um gato. Nem todo gato é aquela beleza maravilhosa, porém, só dele ser o que ele é, só dele ser a natureza que ele é, por mais que o pelo dele seja feinho, comum, ele vai ter a postura e a graciosidade dele por conta da conexão que ele tem. Então, os animais, de forma geral, eles representam muito essa beleza. Por quê? Não porque eles são lindos e, meu Deus, eu quero para mim.
porque eles estão conectados. Existem animais que a gente olha e pensa, né, não é tão bonito, mas ele está na beleza dele porque ele está na natureza dele. Então, mais uma vez, o espelho, espelho meu, pode ser o seu inimigo. Então é muito melhor você se conectar com a sua terra do que você se conectar com a sua cara. É outra história. Tudo bem que o nosso autocuidado, a nossa imagem, deve ser considerada, claro. Porque imagina só, Vênus é aquela deusa que gostava de se admirar. Mas você imagina se ela ficasse, nossa, como eu sou perfeita, nossa, como todo mundo deveria me idolatrar. Ela entraria no modo narcisista que a gente já falou sobre ele aqui. E aí? E aí? E aí ela se consumiria, se afogaria e pronto, ela viveria naquele mundo. Eu comigo mesma e mais nada, mais ninguém importa. Não é esse o objetivo dos deuses, porque eles são forças da natureza. Então eles estão de acordo com a evolução. Eles estão de acordo com o fluxo da vida. Eles não são autodestrutivos, certo? E ainda sobre valores, um ponto bem interessante que a gente pode trazer que é o seguinte. Lembra que eu falei que as posses não necessariamente vão agregar valor a você. Às vezes sim. Às vezes você tem um copo que você ganhou da sua avó há 150 anos atrás. Esse copo tem valor para você. Esse copo quando você usa ele, quando você se aproxima dele, você sente bem. Um exemplo bem básico, dando o exemplo do copo, né? E aí, olha só. Quando eu falo de touro, quando a gente fala de touro, quando a gente investiga touro, quando a gente começa a desenvolver esse signo na gente, independente se você tenha nascido com o sol nesse signo ou não, a gente tem como objetivo agregar o valor. Mais uma vez, vou reforçar isso sempre. Imagina você tem o seu jardim. Nesse jardim você pode arar, você pode plantar e às vezes não nasce uma flor, mas nasce determinada outra flor. Às vezes não nasce morango, mas nasce uva. Então cultiva o seu jardim de acordo com como ele se manifesta, como a sua terra funciona. Sem olhar para o lado. Porque se você nasceu para poder plantar morango e fica tentando plantar uva porque você viu alguém com um pé de uva maravilhoso, vai dar ruim, vai ser infértil. Lembra que a gente falou, né? Aí um grande exemplo de um valor agregado que ninguém te compra e você não pode comprá-lo. Você aprendeu um idioma. Par exemple, je peux parler en français ici si vous voulez. For example, I can speak English if you want. Por ejemplo, eu posso falar espanhol também. Isso aqui são coisas que ou eu vou cultivar em mim, ou eu não vou comprar numa loja. Não adianta, né? Ainda não tem injeção. Ainda, eu acredito que um dia tenha como isso acontecer, talvez. Onde você aplica uma injeção, nossa, você sai da loja sabendo falar inglês. Que lindo seria. Quem sabe? Então, isso são valores agregados, valores que te tornam valioso. Para quê? Mais uma vez, autoestima, autovalor, sentido de valia, sentido de pertencimento com a natureza.